CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Aqui raramente é permitido o ingresso de câmeras. O repórter do Fantástico entrou e viu o seguinte: sobre uma mesa na sala, que é o centro de decisão da defesa aeroespacial brasileira, havia 3 pastas de documentos que os ufólogos puderam examinar. Na primeira pasta estava o depoimento prestado em 1954 por um comandante da Varig, Najib Ayub, que relatou ter visto um objeto voador não identificado no Rio Grande do Sul. A segunda pasta continha os relatos dos pilotos envolvidos na perseguição a 21 OVNIs sobre São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. O episódio ocorreu em maio de 1986. Foi divulgado pelo próprio ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, e apareceu em reportagens do Fantástico. A Defesa Aérea me solicitou naquele instante que eu fosse para cima do alvo e tentasse identificar o que era. Deram uma luz muito forte. Na terceira pasta estava o relatório do mais impressionante caso da ufologia brasileira, a Operação Prato. Uma investigação sobre OVNIs comandada em 1977 no Pará por este homem, o coronel Uirangê Holanda, morto em 1997. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos: sondas, naves, forma de disco voador. Todos os relatórios eram encaminhados pelo primeiro comando a Brasília. Estas são cópias de originais que estavam na pasta da Aeronáutica. O repórter do Fantástico teve acesso à sala do CONDABRA, onde estão todos os arquivos secretos a respeito de OVNIs. Eles são guardados no armário de metal, nas últimas 2 gavetas, e organizados em pastas, uma para cada ano, desde 1954. Segundo um regulamento da Aeronáutica, os documentos receberam a classificação de confidenciais e ainda não podem ser abertos ao público. A gente verifica o acontecido através dos relatos e das coisas que os nossos radares plotam e se junta tudo numa pasta só e faz a leitura, e não se chega a uma conclusão, não se chega a ter uma investigação completa, porque nós não temos, acreditamos nós, capacidade técnica, científica para chegar a uma conclusão a respeito de uma coisa que não se conhece aprofundadamente. A campanha continua, não encerrou-se por aqui. Nós tivemos hoje apenas um momento mais emocionante, vamos dizer assim, desse processo. Foi quando a Aeronáutica nos recebeu e mostrou: olha, vocês estão no caminho certo, existem os registros, eles estão aqui, vocês podem vê-los. Nós aguardamos agora que vocês tomem as medidas certas, dentro da lei, para que vocês possam ter acesso efetivo a esses documentos. A luz amarela muito forte. Esse homem comandou por 2 anos o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Por 4 anos ficou à frente do alto comando da Força Aérea. Hoje na reserva, o brigadeiro José Carlos Pereira ajudou a Comissão Brasileira de Ufólogos a pressionar o governo para liberar os documentos. Por que durante tanto tempo essas informações ficaram sob sigilo? Olha, isso nós temos que voltar após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde toda e qualquer aparição, qualquer fenômeno estranho que acontecesse no planeta, sempre era visto como uma arma secreta soviética, uma arma secreta americana. Mas existe a noção de que durante muito tempo a aeronáutica tentou esconder informação sobre ufologia, sobre objetos voadores não identificados. O senhor sabe disso? Sei, claro, e o mundo todo fazia isso. E o senhor tentou esconder? Tentei não, eu escondi. Por quê? Porque era necessária a segurança nacional que isso fosse mantido escondido. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Esses arquivos revelam a presença de objetos. A afirmação de ser extraterrestre é uma afirmação complexa, mas revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. Objetos não identificados.
senhor confirma que a Operação Prato existiu? Claro que existiu. O senhor conheceu bem o comandante Urangel Holanda? Conheci. Em 1997, apenas 3 meses depois de dar esta entrevista, o coronel Holanda foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. O senhor acha que ele pode ter sido vítima do fenômeno que ele testemunhou? Diretamente não, mas talvez um efeito catalisador, sim. É uma espécie de gota d'água, certo? Talvez por ele não ter conseguido obter a explicação daquilo, eu falei, um obcecado pela perfeição, por chegar ao fim da missão. Não é? Ele tinha essa obsessão. Se eu recebi uma missão, eu tenho que chegar ao fim dela. Isso pode ter sido, não posso te afirmar isso, mas um feeling diz que isso pode ter agravado um quadro já tumultuado. A Operação Prato foi o primeiro caso do mundo que se tem conhecimento de um evento ufológico que sofreu uma intervenção militar. E esse caso aconteceu bem aqui, no Brasil. Em 1977, começou uma investigação militar realizada pela Aeronáutica Brasileira sediada em Belém. Entre os meses de outubro e dezembro, para investigar o aparecimento de objetos voadores não identificados nos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. Foram mais de 280 registros visuais e mais de 100 pessoas que tiveram contato direto com o objeto luminoso em 3 cidades dentro do estado do Pará. Os eventos tomaram tamanha proporção que se tornou uma questão de segurança nacional. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiam à Ilha dos Caranguejos de barco para coleta de madeira. Mas, por conta da força das marés, eles resolveram dormir para esperar que se acalmassem. Às 5 da manhã, um dos homens, chamado Apolinário, acordou e logo percebeu que tinha algo muito errado. 2 dos seus amigos estavam em um estado de choque e apresentavam queimaduras no peito de 2º grau, e o terceiro estava morto. Ninguém nunca se lembrou dos acontecimentos daquela madrugada. Depois de algumas sessões de hipnose regressiva, um deles se lembrou apenas de ver uma luz, um fogo, vindo do céu e desmaiando logo em seguida. O IML do Maranhão constou que a morte de um dos pescadores foi causada por hipertensão, por conta do choque emocional. E esse era apenas o começo de um dos casos mais misteriosos do Brasil. Vários relatos começaram a surgir, vários registros visuais, contatos diretos e muitos feridos de diferentes localidades. A maioria dos casos foram registrados em pequenos municípios e regiões afastadas. A maioria da população era humilde e contava com poucos recursos de comunicação. Só que, ainda assim, vários registros idênticos continuavam aparecendo. Pessoas vinham de pequenos povoados a 100 quilômetros de Colares com os mesmos sintomas e relatos. Então, certamente, esse não era um caso de fofoca ou histeria coletiva. Todos os corpos que tiveram contato com a luz foi realizado um registro de corpo de delito no IML da região. Havia queimaduras reais, idênticas e uma história muito sombria por trás de tudo isso. O comandante da missão secreta era o coronel da aeronáutica, conhecido como Holanda. Depois de 20 anos do final da operação, ele resolveu gravar uma entrevista à Rede Globo, contando os detalhes de tudo o que aconteceu na ação. Começando pelas vítimas, Holanda descreve que a maioria eram mulheres. A luz incendia principalmente no seio esquerdo e as queimaduras eram como linhas retas e largas na vertical em todas as vítimas. Sem exceção, haviam 2 orifícios paralelos e estufados, como se 2 agulhas tivessem entrado e saído com muita força do corpo das vítimas. Normalmente, as queimaduras de uma pessoa levam 96 horas para começar a necrosar. No caso das vítimas do fenômeno, elas começaram a necrosar de imediato.
A população ribeirinha de Colares apelidou a luz de chupa-chupa, fazendo a menção a algo que sugava o sangue das vítimas. Dezenas de famílias deixaram a cidade com medo dos fenômenos. Das autoridades no local, permaneceram somente a médica, o prefeito e o padre de Colares. Nesse meio tempo, o caso já chamou a atenção da Segurança Nacional, que enviou a aeronáutica para verificar a ocorrência. A equipe era grande e contava até mesmo com psicólogos que vieram para tentar auxiliar a população. No início, os militares acreditavam que todo o caso não se passava de uma alucinação, de uma histeria da população. Desse modo, eles instalaram algumas bases nos locais de maior ocorrência para poder observar o fenômeno. Não demorou muito para descartarem a hipótese de histeria. Os eventos logo começaram a aparecer na frente dos membros do exército, que logo inseriram armamento antiaéreo nas bases. O capitão Holanda, que era até então um homem cético, passou a acreditar veemente no que estava acontecendo bem ali, na frente dos seus olhos. Toda a operação foi documentada. Existem mais de 1.500 fotografias, 4 filmes, sendo que um deles era da Força Aérea, e todos os documentos tinham um extremo rigor militar, com tudo documentado, dentre imagens, desenhos, testemunhos e relatos, tanto de pessoas da região quanto dos próprios militares. E em dezembro de 1977, a aeronáutica anunciou ao capitão Holanda o fim da Operação Prato, com o simples dizer de que eles não estavam mais interessados. Depois disso, o exército apreendeu todos os registros oficiais da operação. E essa história veio à tona somente 20 anos depois do ocorrido em 1997, quando os ufólogos perguntaram a Holanda o motivo da entrevista. Ele disse somente que, se ele morresse, ele não iria querer morrer com essas informações.